Boa noite a todos. É uma honra fazer parte da ABD Pro. Aqui nessa sala 1. É uma. Oi? Está comunicando com a sala 1? Estou te ouvindo, pode ir. Então, tá bom, pessoal. Boa noite a todos. É uma honra fazer parte da ABD Pro e uma alegria participar de mais um encontro brilhantemente organizado. E aí agradeço muito ao eterno presidente, professor Eduardo Costa, ao presidente, professor Roberto Gouveia, ao professor Antônio Carvalho, a professora Luciana Carvalho, meus queridos amigos, e a professora Ive. Agradeço muito pelo convite. Boa noite a todos os presentes. A nossa mesa de hoje abordará a temática da ação rescisória por violação à norma jurídica. E daí seguem alguns questionamentos. Como se interpreta o artigo 966, inciso 5º do CPC? A decisão judicial em geral e o precedente em particular podem ser utilizados no conceito de norma jurídica? Quais seriam as normas jurídicas de origem judicial que poderiam ser parâmetro de rescindibilidade? Então, esses questionamentos extremamente instigantes no nosso mundo atual, muito recente a discussão, e para discorrer sobre o tema, para nos responder esses interessantes questionamentos, temos brilhantes professores que nos brindam com suas palavras, Daniel Assunção Neves, o professor também André Lucas Fernandes e o professor Diego Crevelin de Souza. Primeiramente, com a palavra, o professor Daniel Assunção Neves, eu trago um super resumão do seu currículo: graduação em Direito pela USP, mestrado em Direito Processual pela USP, doutorado em Direito Processual pela USP, professor titular do programa de mestrado e doutorado da FADISP, professor convidado pelo professor Antônio Carlos Marcato nos cursos de mestrado e doutorado em Direito Processual Civil da Universidade de São Paulo também, membro da ABD Pro. Então, boas-vindas, professor Daniel, com você a palavra. Muito bem. Obrigado, Carolina Berri. Queria agradecer, primeiramente, ao Antônio Carvalho, ao Roberto Gouveia, pela oportunidade de estar aqui. Eu tive já a oportunidade de contar, tanto com o Antônio como o Edu, lá na minha live diária das 19 horas, e ali eu já externei a minha alegria de poder, na verdade, contar com uma associação como a BD Pro. Eu não consigo imaginar que um tema tão rico como é o processo civil, ele tenha apenas uma grande associação, um grande instituto que possa reunir todas as vertentes de pensamento. Então, eu acho que a BD Pro está de parabéns, ela está sempre organizando eventos muito interessantes, e eu gosto muito da leitura das obras, de conversar com os membros da BD Pro, e hoje estou aqui com dois grandes professores, o André Lucas Fernandes e o Diego Crevelin, e vamos lá, vamos conversar um pouquinho desse 966, inciso 5º, a quantas ele anda, Bom, partimos do básico, já que eu fui o primeiro aqui a inaugurar as exposições, partimos do básico que houve a mudança do 485.5 para o 9665, sai o dispositivo de lei, a violação manifesta dispositivo de lei, e entra a manifesta violação à norma jurídica. Bom, num primeiro momento, me parece que apazigua a doutrina e a jurisprudência já vinha nesse sentido, de que os princípios não escritos, que também são, até certo ponto, indiscutivelmente norma, eles agora também estão tuteláveis dentro do 966, inciso 5º. Então, essa é o de graça, As normas legais continuam como sempre, e nós temos agora os princípios não escritos. Isso já poderia animar uma certa visão, que não me anima, eu quero deixar isso bem claro, mas poderia já se suscitar a ideia de que o princípio ele influencia a norma. E a norma é interpretada pelo precedente.
Então, se nós temos um controle do que é o mais abstrato, que é o princípio, poderíamos também exercer um controle via rescisória do mais concreto, que seria o precedente. E aí já incluiríamos o precedente no inciso 5º e correríamos para o abraço. Eu ainda não corro para o abraço, não me impressiona esta tese. Aí eu passo a ideia seguinte. Bom, então, na verdade, tem uma outra solução, que muitos, inclusive, vêm defendendo. Vamos considerar o precedente uma fonte do direito. Vamos considerar o precedente como sendo uma norma jurídica. E aí ele também entraria no inciso 6º, e há uma séria construção nesse sentido, como há uma construção crítica. E eu, por incrível que pareça, vocês vão dizer, o Daniel está fugindo da raia. Eu não vou entrar nessa discussão. Ah, não? Não, eu não vou. Eu não vou porque me parece que a gente possa discutir a temática sobre uma ótica de dispositivos legais. Por incrível que pareça. Essa alteração para a norma jurídica, para mim, ela não é relevante sobre o ponto de vista de permitir que a violação a um precedente possa ser fundamento numa rescisória ou não. E eu vou explicar. Nós temos o artigo 927. É um artigo bem feito? Eu não acho. Acho que ele mistura alhos com bugalhos. O inciso 4º, principalmente, me incomoda demais. Aquela ideia de súmula com eficácia vinculante, né? Um pega-moleque, né? Um drible da vaca aí, né? Que o legislador infraconstitucional quis dar. Não gosto, né? O inciso 5º me parece estranho. Orientações das cortes. Orientação o quê? Orientação administrativa, né? Soluções de questão de ordem, ou orientações, na verdade, decisões da Corte Especial e do nosso glorioso Tribunal Pleno. Não gosto. Mas eliminando esses dois, né, incisos que são os problemáticos, gostando ou não, acho que o professor Eduardo colocou bem, os incisos, né, 1, 2 e 3, principalmente o 3, né, que seria aí a grande novidade, ele vem e diz, olha, e eu, sinceramente, né, quando faço a leitura do 927 caput, os juízes observarão, eu até não queria que fosse assim, mas eu não consigo extrair dali uma leitura de que observarão darão aquela lida, né? Não, observar é olhar, Daniel. Olhou, já bastou, segue o jogo, né? Eu imagino que observarão seguirão, e ali vem uma eficácia vinculante, ainda que eu insista na crítica dos dois últimos incisos. E aí eu fico pensando, é proferida uma decisão que viola um precedente desse vinculante. Aí eu vou entrar com uma ação rescisória e na minha fundamentação da rescisória, eu vou alegar a violação ao artigo 927 do CPC. A depender do seu inciso, será a minha alegação a depender do tipo de precedente que me parece vinculante e que foi desrespeitado. Porque perceba, nós temos já, e não é de hoje, uma viabilidade para usar a ação rescisória sempre que há um dever descumprido pelo juiz. E isso, na verdade, sem entrar no mérito da decisão do juiz, que é algo que ficará num segundo plano. Então, alguns exemplos aqui. Eu trouxe 2 exemplos para a gente conversar. Vamos imaginar o princípio da congruência, lá do artigo 492 do CPC. Aí o juiz viola esse princípio e me dá uma decisão extra petita. Ele decide um pedido que não foi elaborado. E nessa decisão, ele ainda, já que ele não está para pouca brincadeira, ele viola manifestamente uma norma jurídica na sua solução da controvérsia. O que eu faço? Eu, independentemente de discutir se ele violou uma norma jurídica ou não na sua fundamentação, se aquela fundamentação dele está correta ou não, é adequada ou não, é legal ou não, eu me limito a alegar a violação ao 492. O 492 diz que o juiz não pode julgar diferente do pedido, ele julgou, a decisão tem que ser desconstituída por rescisória, porque ele tem o dever de se adstrir ao pedido do autor. Podemos dar aqui o exemplo do 1023, parágrafo 2º, que, aliás, já gerava rescisória antes de existir, né?
porque o STJ já via rescisória aqui baseado em princípio não escrito, que era o princípio do contraditório. Quando os embargos de declaração tiverem como capacidade abstrata de modificar o conteúdo da decisão, deve-se dar oportunidade de contrarrazões ao embargado. Vai lá, o juiz não abre prazo para o embargado e decide os embargos. Essa decisão transita em julgado. Cabe rescisória. Ah, não, mas a decisão, Daniel, embora não tenha ouvido o embargado, ela é maravilhosa. Ela é uma lição de direito. Ela está absolutamente correta sob o ponto de vista da aplicação das normas jurídicas ao caso concreto. Não me interessa. Isso não me interessa. Porque o que eu vou alegar é a violação ao dever do juiz cumprir o contraditório. Como hoje o juiz tem o dever de se circunscrever ao pedido, como o juiz tem o dever de aplicar os precedentes vinculantes. Só que aí surge uma outra questão, e para isso, né, como reforço argumentativo, eu poderia trazer também para a minha rescisória o 489, inciso 6º. Que, aliás, é um artigo, um dispositivo muito mal redigido, né, diga-se de passagem, mas é o que temos para hoje. Porque ele diz, né, que a decisão é nula se o juiz deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente sem identificar uma distinção ou uma superação. E aí, quando o juiz assim procede, abandonando a aplicação de um precedente vinculante que deveria ter sido aplicado, eu também tenho fundamento para rescisória. Eu tenho já uma dupla violação, e perceba, sem grandes divagações, uma dupla violação a dispositivo legal. Eu estou voltando ao Código de 73. Para mim, aquele Código de 73 já resolveu meu problema. Né? Daniel, mas essa tua visão aí, ela não vai resolver todos os problemas. Ari, estamos aqui, deu de abrir. Entrou alguém aí? Saiu? Mas como pega mal, meu Deus. Olha aqui, ó. Está falando, é dele já. Mas pera, ó. Não tem problema? Tem problema, mas não está falando. Avalio, corta o microfone do user aí, ó. Tem alguém aí com o microfone aberto. Poderia fechar, se possível. Pronto. Então, vamos lá. Então, retomando aqui, né, a minha sugestão é altamente vinculada a dispositivos de lei, a violação de dispositivos de lei, ela poderia deixar, no primeiro momento, fora da interpretação, as hipóteses de não aplicação, né, ou melhor, de aplicação do precedente vinculante, quando ele não deveria ser aplicado. Porque aí a gente pode tirar do termo observarão uma boa, adequada aplicação do precedente. Já resolve todos os problemas. Mas eu estou sendo sempre bastante restritivo nas minhas interpretações. Então, aonde eu leio observarão, eu entendo, devem aplicar. Quando deixam de aplicar, há uma violação ao 927, há uma violação ao 489, inciso 6º, eu tenho acesso à rescisória. Daniel, mas e quando o juiz ele aplica, o juízo, né? Ele aplica o precedente e não deveria aplicar? Justamente porque era caso de distinção ou era caso de superação. Bom, nessa circunstância, nós temos o parágrafo 5º. Aí nós vamos no 966, parágrafo 5º. E esse parágrafo 5º, ele é autoexplicativo. Gostando dele ou não, novamente, até porque ele veio, né, naquela lei das trevas, né, da lei lá do Império Contra-Ataca, durante a vacância do CPC, mas não obstante, vai lá e dizer, ó, cabe rescisória, nos termos do inciso 5º, se houver aplicação de um precedente que não deveria ser aplicado por conta da distinção. Então, ali está resolvido o problema. Pô, Daniel, mas não está em lugar nenhum, porque você fez uma interpretação restritiva do 927 caput. Aí você jogou lá para o 966, parágrafo 5º. Inciso que parágrafo 5º.
E agora você ficou me devendo o cabimento da reclamação por conta da decisão que aplica o precedente, mas não deveria ter aplicado porque ele foi superado. Na verdade, o legislador, eu não sei o que o legislador pensou ao fazer, eu não estava lá, eu não tenho ideia e dei uma olhada nos trabalhos legislativos, não dá também para deduzir, porque é aquela várzea. Mas eu não sei se fez conscientemente ou não, mas o fato é que este tipo de circunstância também vai poder ser explicada como forma de cabimento à luz do 927. Por quê? Vamos pensar juntos. Quando o precedente vinculante ele é superado, o que acontece nessa superação? De duas uma. Ou o precedente vinculante é superado e substituído por outro precedente vinculante em sentido contrário, que foi basicamente o que o professor Eduardo, aí, ao final da exposição, ele acabou, né, narrando o que teria acontecido com a questão da eficácia inter partes, tal, ou não do recurso extraordinário. Ou então o tribunal ele pode deixar o bode na sala. O tribunal ele pode dizer, olha, eu vou revogar o meu precedente, mas não vou afirmar um precedente em sentido contrário. Eu vou deixar aí o direito respirar. Eu não vou vincular mais ninguém em nenhum sentido, porque já não dá mais, diante da situação econômica, social, política, sei lá o quê, mas eu também não estou pronto para dizer qual seria a solução definitiva. Então, pessoal, vocês estão liberados aí para decidirem como quiser e depois a gente conversa quando a coisa estiver mais concentrada. Perceba, na primeira hipótese, em que ele muda um precedente por outro, aplicar um precedente que foi superado é, ao mesmo tempo, descumprir um precedente presente. Então, você cai no 927, cai no 489, inciso 6º. Está feito o serviço. E se o tribunal ele revoga um precedente e libera a decisão livre, aí não tem que caber rescisória mesmo. Porque aí, se você está livre para julgar, não vai ter ofensa nenhuma no julgamento a qualquer tipo de precedente do tribunal. Então, me parece que é um silêncio, eu não sei se consciente do legislador, que foi lá no parágrafo 5º falar só da distinção. A minha primeira impressão que eu li, falei, ixi, eles não falaram da superação. Ah, mas por analogia dá para entender que cabe. Mas eu falei, não precisa de analogia nenhuma. Porque ou é caso de violação do novo precedente ou não tem mais precedente, e aí as coisas seguem. Agora, o que me chama a atenção, né? E me chama bastante a atenção. Nós temos um julgamento clássico, né, do STJ, da terceira turma, né, relatoria da ministra Nancy Andrighi, que ainda que tenha sido feito com a aplicação do CPC de 73, por conta de direito intertemporal, a todo momento ela fala do CPC de 2015, que é o julgamento do recurso especial 1.655.722 de Santa Catarina. E aí eu achei curioso ali, por quê? Porque o STJ, né, nesse julgamento, vai dizer, não, os nossos precedentes vinculantes, lá do artigo 927, eles têm que ser respeitados, e se não forem respeitados e a decisão transitar em julgado, nós vamos aceitar a rescisória. Pode vir que nós vamos aceitar a rescisória. Mas não venha para me alegar que a decisão violou jurisprudência dominante ou consolidada. Aí não. Aí você não vai querer vir, porque não haverá ação rescisória. Bom, me chama muito a atenção, porque se a gente vivesse num país em que os precedentes funcionassem, o que me parece óbvio que não é o caso, uma decisão que violasse um precedente me levava à rescisória. E uma decisão que me violasse a jurisprudência consolidada, ela também me levaria à rescisória. Por quê? Porque ela seria aquela ponto fora da curva. A jurisprudência consolidou, está todo mundo seguindo, mundo ideal, vem uma decisão que contraria a jurisprudência, perceba, eu não ia precisar alegar contrariedade à jurisprudência. Eu ia alegar contrariedade à norma legal que foi fixada na jurisprudência dominante. Então, precisaria ter muito esforço, mas não é o que acontece. Então, você vai ter o precedente, vai ter a jurisprudência dominante e ninguém está nem aí para isso. E aí eu fico um pouco curioso com essa decisão do STJ, que eu penso o seguinte, e o 926, o professor Eduardo aí mencionou. Por
O 926 diz, não diz que o tribunal tem que uniformizar, manter íntegra, estável e coerente? Ué, então se eu tenho uma jurisprudência consolidada, vem uma decisão que seja do próprio tribunal e que vire um ponto fora da curva, como é que eu não vou aceitar a rescisória quanto a isso com fundamento na violação do 926, novamente? Quer dizer, me parece que o legislador ele nos deu vários dispositivos legais para que a gente não precise, né, ir muito longe na construção de cabimento de rescisórias por violações a normas legais, a dispositivos de lei. Né? E, nesse caso, seria o 936. O STJ já refugou, né? Aqueles fundamentos sempre, né? Não dá para saber bem o que é jurisprudência dominante, isso vai gerar uma séria insegurança. Mas o STJ está numa situação, ele está num momento meio difícil, né, de compreensão, né? Ele não quer mais controlar os seus precedentes vinculantes, ele quer que o segundo grau que faça isso. Então, ele deve estar numa crise de identidade com relação a essa questão dos respeitos, do respeito aos seus próprios julgados qualificados e à sua jurisprudência. Mas, quem sabe, ele passa aí por uma crise, de repente uma menopausa do STJ, não sei, e aí, de repente, ele supere isso e consiga ver as coisas com maior clareza. Mas, né, basicamente, era isso que eu queria trazer aqui para o nosso debate. Na verdade, eu só estou aqui hoje para ouvir, para aprender um pouco, para discutir com os colegas, e já vou devolver, então, a minha palavra à nossa moderadora, a doutora Carolina, e vou ficar aqui ansioso pelas palestras que virão. Muito obrigada, professor Daniel, uma honra ouvi-lo. E agora, continuando, vou passar a palavra ao professor André Lucas Fernandes, mestre em Direito no programa de pós-graduação em Direito, linha Teoria da Decisão Jurídica, da UFPE, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, UFPE, fundador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, professor de Introdução ao Direito, ao Estudo do Direito na Faculdade Central do Recife, assessor técnico judiciário no Tribunal de Justiça de Pernambuco e membro da ABDPRO. Professor André, com o doutor a palavra. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite feito por Carvalho. É sempre muito, o ambiente da ABDPRO é sempre muito generoso, né? Eu costumo dizer, fazendo uma piadinha sempre muito, um tanto canhestra, digamos assim, de que eu faço parte da cota dos não processualistas, né? Porque, como meu próprio currículo disse, eu dou aula atualmente de introdução ao estudo de direito. Então, eu faço parte daquela cota, me junto na insurgência com o professor João Maurício Adeodato, o professor Marcelo Neves, que traz alguma inconformidade com o processo, né, a partir de outras perspectivas. E também com base num autor que eu gosto de estudar muito, e sou conhecido por isso, que é o Pontes de Miranda. Então, esse convite foi muito, muito grato para mim, porque o tema da ação rescisória é um tema que Pontes se debruçou, né, com maior vagar. Inclusive, o livro, o Tratado da Ação Rescisória, que ele veio a concluir definitivamente a versão que ele teve como acabada, que foi da década lá de 70, já no finalzinho antes de falecer. Ele diz que é a maior obra dele, né, quando ele alcança o ápice do processo de reflexão como intelectual. Então, enfrentar essa obra e tentar trazer essa perspectiva pontiana nesse tema já é um grande desafio. E aí, bom, eu não vou tentar fazer isso exatamente, emular Pontes, porque é uma coisa bem complicada. E o tema da rescisória é um tema desafiador. Mas eu vou tentar trazer algumas inquietações com base em Pontes sobre esse tema que foi proposto. Né? As questões que foram colocadas foi como se interpreta, né, o artigo 966, inciso 5º, né, de atual violação à norma jurídica, e se a decisão judicial em geral e o precedente particular podem ser utilizados no conceito de norma jurídica. E, além dessa, foi perguntado também quais seriam as normas jurídicas de origem judicial que poderiam ser parâmetro de rescindibilidade. Para começar essa conversa, eu concordo com boa parte do que o professor Daniel falou, né, e não teria como acrescentar muito nesse sentido,
Mas o debate em torno dessa alteração do código, né, violação à norma jurídica, é justamente esse debate que é um debate posto nas cadeiras de introdução ao estudo de direito, né? É aquela superação do modelo de redução do fenômeno legal à norma escrita, né? À legislação, à lei. E a ideia é introduzida depois de muita evolução, mas é uma evolução assim que a gente já pode dizer datada, né? Já não é algo novo. Kelsen é um grande baluarte dessa distinção, de que o direito tem o seu grande objeto na norma jurídica, e a gente tem uma distinção fundamental aí entre texto e norma. E o próprio Código de Processo, as leis, não só o direito material como o direito adjetivo, vai tratar sobre isso. Então, assim, essa novidade que o novo CPC traz, de novidade não tem tanta, né? Como o professor Daniel falou, a jurisprudência já vinha entendendo isso e a doutrina já caía de pau em cima desse ponto, né? Dizendo que essa literal violação à lei, na verdade, era violação a direito, né? Essa era muita expressão que era usada. E aí eu destaco Pontes já de início para dizer que Pontes, quando fez a primeira versão do Tratado da Ação Rescisória, lá em 34, né, ação rescisória contra a sentença, ele já fala sobre isso. Então, assim, não é uma coisa que se traz como inovação, na verdade, é uma crítica que dentro da própria história das ideias jurídicas brasileiras já está posta, já está colocada, né? Essa ideia de que a gente supera a ideia, a redução, né, do fenômeno jurídico a essa literalidade do texto, que é o evento, e a gente vai falar também do fenômeno jurídico como norma, como ideia, e as outras próprias espécies que o próprio ordenamento já reconhece, como o costume, os princípios gerais do direito e a analogia, né? Então, ele tem essas estruturas. Então, esse tema também está intimamente relacionado com o tema de introdução de integração de lacunas, esse debate. E aí, essa questão sobre superar esse primeiro debate, né? Como é que a gente interpreta esse artigo 5º? Essa é a parte mais fácil. Mas a segunda pergunta é se a decisão judicial em geral e o precedente em particular podem ser utilizados no conceito de norma jurídica. E eu não vejo grande dificuldade, na verdade, em responder essa pergunta, sem grande pretensão aqui, mas de forma muito humilde mesmo, porque a decisão judicial, se a gente entender isso como um gênero, né, esse fenômeno de decisão judicial como um gênero, todas as espécies dentro desse gênero que tiverem aquele caráter de generalidade, elas seriam passíveis de serem colocadas dentro do conceito de norma jurídica. E, colocadas dentro do conceito de norma jurídica, elas seriam passíveis de infringência. Então, não teria... Isso também não é um debate que é algo novo, né? A partir do momento que a norma do caso concreto, aquele debate piramidal de Kelsen, né? Ela cria a característica de se espraiar dentro do sistema jurídico, né, do sistema lógico, objetivo, virtual, que é o ordenamento jurídico. Então, ela ganha essa estrutura, esse poder normativo de ser alçada, né, a fonte, né, a característica de norma jurídica. Então, sim, ela poderia ser passível de infringência e colocada como objeto da rescisória. Inclusive, o artigo 332, ele fala, né, que ele tenta encurtar esse caminho para poder falar. Vou até abrir aqui para citar, que ele vai falar que nas fases que dispensam a fase instrutória, o juiz, né, vai julgar liminarmente. Ele cita aqueles casos, né, aquelas estruturas gerais, como enunciado de súmula, acórdão proferido pelo STF, entendimento firmado IRDR, ou seja, todas aquelas estruturas que o direito processual tenta dar áreas de generalidade. O problema desse que eu já levanto do artigo 332, a primeira questão que eu refleti sobre isso, desse encurtamento, desse levantamento de uma norma advinda desse fenômeno decisional como norma passível, né, de ser objeto da rescisória, de fundamentar a rescisória, é que ele deve ser motivado, né? Não basta a mera decisão com a referência a jurisprudência gosta, né, de erradamente falar em precedente. Não basta fazer mera remissão a esse instrumento do IRDR ou do recurso repetitivo. É preciso que você não faça meramente a referência, mas que você faça a motivação do porquê, né? Trabalhe com a razão de decidir
para poder preencher os requisitos da rescisória. E aí Pontes falava sobre isso também, já nos primeiros livros dele, citando doutrina do século XV. E isso é que é muito engraçado a gente trazer nas palestras magnas, né, que a gente teve. O professor Marcos Bernardo de Mello mencionou brevemente, Roberto até provocou ele sobre isso, que ele disse que tinha uma causa em que ele ajuizou perante o Supremo, e a causa foi admitida, apesar dele ter perdido a rescisória, a causa foi admitida para conhecimento, né? Então, Pontes cria um raciocínio muito simples, em certo sentido, para a gente, para pensar sobre isso, que é a ideia de, primeiro, que o juiz está obrigado a decidir, que é a proibição do non licet, né? E essa obrigação de decidir, especialmente dentro do processo, ela se dá na busca da realização do direito objetivo, né? E aí nisso eu concordo muito com o que o professor Marcos Bernardi falou hoje pela manhã, né? Então, a realização da justiça que se fala não é a realização da justiça abstrata ou moralista, né? Como se faz crer, e que dá abertura a ativismo judicial, mas é a justiça perante o direito objetivo, perante esse sistema lógico, né? E o juiz, quando ele decide, ele pode fazer isso, vou revisar a IED aqui, né? Ele pode fazer secundum legem, pretelegem ou contralegem. E quando ele faz isso de forma pretelegem, né, próximo à lei ou contra a lei, ele faz em meio de suplementação ou corrigenda desse direito objetivo. E ele faz através de interpretação, né? Então, você vê que Pontes, já lá atrás, fala sobre uma teoria da norma, né, de um preenchimento desse fenômeno normativo e da interpretação. Ele, inclusive, cita que, para falar dessa relação entre valor, né, entre ideias, digamos assim, morais e o direito objetivo, lá em Roma, esse processo da interpretatio era como se dava o caminho que os práticos adequavam, né, faziam a simetrização, é uma palavra bem pontiana, a lex, que era o direito objetivo, para equias, né, que era justamente a separação entre o direito, se ele era equitativo ou se era um direito iníquo, né? E aí, enfim, definiu o que era ou não o verdadeiro direito. Então, se a regra jurídica ela pode ser tudo isso, a regra jurídica para Pontes seria o mesmo sentido que a gente usa hoje basicamente para a norma jurídica. Pontes vai dizer que não cabe falar da lei por si própria, que a lei ela não é um prius, né? Ele vai falar que o direito ele passa por esse processo de ajustação, que a própria lei, na verdade, vai passar por esse processo de ajustação, e que muitas vezes a lei não tem força para afetar a sociedade, né? Afetar o ordenamento, afetar os práticos do direito, e ela é afetada nesse processo histórico, né? Então, ele vai dizer assim, abre aspas, eu fiz uma questão de anotar aqui para trazer, ele vai dizer, a opinião de que o juízo recidente ao juízo recidente não vão somente as sentenças proferidas contra direito escrito, nunca deixou de ser a dos grandes juristas. O direito e não a lei como texto é que se teme seja ofendido. Então, é o direito e não a lei, né? Que a lei, ela é mero roteiro, ela é itinerário, ela é guia, que toda regra jurídica, de qualquer procedência que seja, tida como convicção jurídica e, na prática, trata-se de doutrina ou de decisão judicial realizável, de preferência a outras que a excluiriam ou modificariam, é direito, né? Então, qualquer regra que tenha esse aspecto na concepção pontiana, ela vai ser uma regra passível de estar ali no objeto de ser violada como norma jurídica. E aí também um ponto que eu destaquei desse debate foi há uma certa discussão sobre qual o sentido que os tribunais, e o STF já disse isso expressamente, coloca que essa violação à norma jurídica atualmente, né, ela deve ser evidente, absurda e excepcional. O STF falava isso no regime anterior, do Código de 73, violação literal à lei, mas a gente pode transportar isso, né? Porque quando a gente fala dessa violação, a gente está falando, como eu disse, de interpretação. E se a gente fala em interpretar, a gente está falando de explicitar essa regra jurídica que está dentro do sistema jurídico. Então, essa regra ela pode ser uma de duas escolhas melhores, né, que a gente vai ter que colocar, ou explicitar a própria regra que está no sistema. E quando a gente fala que não cabe a ação rescisória porque a norma está envolvida num dissenso jurisprudencial e essa violação ela tem que ser evidente, absurda, excepcional, essas argumentações que estão colocadas como óbices de conhecimento, né,
O que a gente vê é que se confunde aquilo que está na mente do decididor, do magistrado, a subjetividade, onde está esse dissenso, né, onde há esse problema, e a diferenciação com o direito objetivo, que é esse sistema virtual, lógico, que é o ordenamento, e que é justamente aquilo que a ação rescisória, como remédio, tenta proteger, né, independente da subjetividade do decididor. Então, é estranho que um remédio jurídico, que é, para a gente usar a mesma expressão do direito penal, que é a última ratio, né, é a última fronteira de proteção do ordenamento jurídico, ele seja colocado de lado a partir desses expedientes de não conhecimento. Ponte diria provavelmente que são muito mais expedientes políticos de arbitrariedade ou de despotismo jurisprudencial do que propriamente de análise do direito. E aí eu trouxe um exemplo. A gente imagina, por exemplo, que o juiz A, diante de uma questão científica qualquer que mude ao longo da história, deixe de aplicar uma norma jurídica, porque se chegou a uma conclusão sabida por todos, e aí você pode pensar em regra de experiência, ou o que quer que seja, que se ele aplicar aquela regra jurídica, ele vai estar criando uma situação de insalubridade social, né? Que é uma situação nociva. E aí os argumentos que normalmente são usados nessas decisões são argumentos que falam de evolução da sociedade, de evolução da ciência, de evolução da cultura, né? Não se fala de um suporte legislativo escrito para isso, apesar de haver um autorizativo, né? Como eu disse, a regra de experiência é um exemplo. Mas um juiz B, ele poderia dizer que não, que o que caberia era aplicar a própria lei, essa lei o que a ciência vem apontando como algo insalubre, nocivo, né, e vai gerar consequências danosas. Por quê? Porque o pensamento a priorista, de um certo solipsismo reducionista desse magistrado, entende que deve se aplicar o ordenamento jurídico tal qual e pronto, né? O que a gente pode ver disso é o próprio exemplo de que não é essa disjunção entre a interpretação de um magistrado e outro que se dá no campo mental que importa para a ação rescisória, né? Então, esse dissenso de interpretação de aplicação ou não da lei não deveria ser um óbice para a propositura da ação rescisória, como é colocado na jurisprudência, né? Que muitas vezes o processo interpretativo é um processo de adequação dessa interação do direito no processo histórico, né? E que se a gente obsta a propositura da rescisória, a gente está fazendo uma violação dupla ao ordenamento jurídico, né? Pontes insiste muito nisso, em certo sentido, ele é fruto da pandectista, né? Para falar, para poder trazer isso, mas também eu chamo isso de ecletismo infiel de Pontes, mas ele tem toda uma preocupação da gente trazer esse direito com base em dados de fato, né? E a norma jurídica ela não seria a mera disposição abstrata do sistema se ela não fosse correlacionada com os elementos fáticos, né? Com as implicações fáticas que a sociedade tem. Outros pontos que a gente pode debater depois, mas que rapidamente, só para encaminhar, talvez Crevelin coloque com maior propriedade, né? O cara é um fera, envolve esse debate que foi colocado na palestra magna mais cedo sobre a função nomofilática, né? Essa história de que, inicialmente, também numa postura de vedação, o STF disse que não caberia, ou melhor, que o STF cria uma exceção à súmula 343 para dizer que caberia rescisória em matéria constitucional porque a vedação, a violação a preceito constitucional era de maior envergadura e por isso deveria ser oportunizada ao STF trabalhar com isso. E aí o STJ depois começa a decidir também, né? Acho que o professor Daniel mencionou isso, no sentido de exercitar a função nomofilática e dar proteção ao ordenamento. Parece que há uma confusão aí. Os tribunais superiores eles criam uma exceção obstativa, né, de não conhecimento. Ora, por política judiciária eu não vou conhecer, e depois começam a criar exceções. E, na verdade, a rescisória ela protege direito. Ela não protege norma constitucional, norma civil, norma administrativa, ela protege o direito em si, o direito objetivo.
Então, não importa qual tipo de norma que a gente está colocando, né, a rescisão, tendo o critério, né, que é outro ponto que a gente tem que levantar, de existindo coisa julgada formal, acontece, tendo passado o trânsito julgado formal, na verdade, a dar instância à rescisão. Então, não tem muito o que falar além desse aspecto formal. O Pontes era muito craque nisso, na questão de estabelecer critérios formais e não ir além desses critérios formais para a gente laborar com essas ações, né, no caso da rescisória propriamente dita. Então, eu vejo que há muito na doutrina e também na jurisprudência uma complicação sobre algo que, em certo sentido, é simples. A rescisória, ela só precisa de 2 grandes requisitos, né? Que haja o trânsito em julgado, né, o trânsito formal, e que, de outro lado, existem os critérios definidos na lei, que hoje é o 966 do CPC, que são aquelas hipóteses em que o acordo comum da sociedade, através do legislativo, estabelece como uma violação máxima, né, que é necessário, inclusive, que a gente tenha um remédio tão grave quanto a rescisória, que quebre a coisa julgada, para que a gente reaprecie e ressuscite a lide. Enfim, basicamente é isso. Agradeço e devolvo a palavra à professora Carolina. Muito obrigada, professor André, muito bom ouvi-lo. E agora passo a palavra ao professor Diego Crevelin de Souza, graduado em Direito pela Faculdade de Aracruz, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera, Uniderp, em parceria com o IBDP, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual, parecerista ad hoc da RBD-PRO, professor do curso de Direito das Faculdades Integradas de Aracruz. E agora, professor Diego, com você a palavra. Boa noite a todos, vocês me escutam bem? Beleza. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite, né, diretamente encaminhado pelo meu amigo, professor Antônio Carvalho, mas agradecer também ao presidente, professor Roberto, agradecer a professora Carolina pela condução dos trabalhos, professores Daniel e André, uma satisfação imensa falar com vocês, e uma responsabilidade gigantesca e inglória, né, porque para ficar falando por último agora, me deixa um pouco vazio, e agradecer também a presença dos amigos que estão aí, professora Luciana, Marcelo, tem alguns alunos que estão aí também, furaram o protocolo de ver pelo YouTube, mas está valendo, o que importa é que estejamos aqui vendo. Bom, pessoal, eu vou dizer basicamente o seguinte, eu vou tentar estruturar aqui a minha fala, seguindo aquelas 3 perguntas, e vou tentar falar menos do que os 20 minutos, para ver se a gente consegue dialogar aí mais adiante. Bom, eu acho que nós 3, pelo menos aqui, professor Daniel, André e eu, a gente vai ter muito mais convergência do que divergência. E talvez divergência a gente precise meio que pentear contrapelo para encontrar. Talvez alguma questão terminológica, alguma questão de referencial teórico, etc., mas divergências fundamentais, eu não sei se a gente vai identificar. Bom, começando ali pela como se interpreta o artigo 966, inciso 5 do CPC. Já foi ventilada aqui essa questão da substituição da expressão literal disposição de lei por norma jurídica. Isso vai fazer com que a doutrina fique batendo naquela questão da distinção entre texto e norma, e aí tem uma discussão de teoria do direito se é distinção, se é diferença, não me importa isso aqui agora. O que eu quero pontuar aqui é que é o seguinte, eu concordo, salvo engano, os 2 professores me corrigem se eu estiver errado, eu acho que eu concordo com os 2 professores no sentido que faz-se muita água com essa distinção. Não que ela não tenha relevância no âmbito da teoria do direito, é evidente que ela tem. Agora, uma relevância dogmática aqui no 966, inciso 5, eu tenho dúvida se ela realmente é tão importante assim. Até porque, antes de qualquer coisa, eu tenho muito receio com essa história da distinção entre texto e norma, não que texto seja uma coisa e norma seja outra, até são. Agora, é muito complicado ficar hipostasiando essa distinção, porque o perigo imediato é o decisionismo e o subjetivismo. Se a interpretação, que é a norma como produto da interpretação, não é balizada por um enunciado, por algum limite formal, no caso aqui, o texto normativo,
a gente a rigor não vai ter nenhuma distinção entre texto e norma, porque se a norma é o produto da interpretação, ela é produto da interpretação de algo. Interpretação do quê? Então, eu preciso ter um trajeto, um indício formal que estabeleça pelo menos um ponto de partida e um critério de controle dessa atividade interpretativa, e aí vai o texto. Então, esse é o primeiro ponto. Com isso, eu quero dizer, e aí eu pulo para um segundo ponto. A história da diferença entre texto e norma, primeiro, acho que a essa altura do campeonato, o professor André colocou muito bem, já é algo trivial, não é nenhuma revolução em 2020 ficar enaltecendo a distinção entre texto e norma. Primeiro ponto é esse. Daí eu quero tirar uma outra afirmação. Parte-se da distinção entre texto e norma para querer justificar a relevância dos precedentes. Não sou eu que vou negar a importância dos precedentes, mas eu vou negar que os precedentes são importantes por causa da indeterminação da linguagem. Não estou dizendo que enunciados legais não sejam indeterminados aqui e ali. Há vários. Se a gente pensar em cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, nós temos enunciados indeterminados e teremos problemas interpretativos. Ponto. Agora, isso não é a totalidade do direito. O direito que eu me refiro aqui agora é a dos enunciados que compõem o ordenamento. Isso não representa a totalidade. Muitos casos se resolvem sim com interpretações que não geram divergências interpretativas já no plano semântico da linguagem. Já no plano semântico. E, portanto, eu pretendo desinflacionar um pouco isso. E, além do mais, esses dias conversando com o meu amigo William Dietrich, ele disse algo interessantíssimo, que está num texto que ele publicou com o Igor e com o professor Gerson, que é assim, olha, não dá para dizer que a gente precisa de precedentes para resolver o problema da indeterminação da linguagem, porque os precedentes também são linguagem. Então, se o problema da indeterminação é que é linguagem, bom, o precedente é vertido em linguagem também. Então, já tem um problema lógico aí. E, além disso, se a gente precisa de precedentes para resolver o problema da dispersão interpretativa, então a gente precisa saber qual é a causa da dispersão interpretativa. E a indeterminação da linguagem é uma das causas, não é a única e talvez não seja sequer a principal, mas eu não quero me aprofundar nisso aqui. O fato é que se a linguagem por si só fosse o grande problema causador das dispersões interpretativas, os precedentes, talvez, a essa altura do campeonato, a inteligência humana já tivesse consolidado ele em todos os lugares do mundo. E não consta que seja rigorosamente assim. Então, eu quero fechar essa primeira pergunta do artigo 96655, como que interpreta a norma jurídica ali. Eu vou propor a seguinte interpretação. Norma jurídica ali significa atribuição de sentido a enunciado legislativo ou a enunciado jurisprudencial. Eu estou propondo essa interpretação. Então, o que é uma violação manifesta de norma jurídica? É violação é a decisão que interpreta enunciado legislativo ou enunciado jurisprudencial de modo flagrantemente inconsistente. Claro que a gente teria que fazer outros desdobramentos para condensar ainda mais isso, mas tanto pode haver violação, aspas aqui, genericamente, de lei como de precedente. Eu não preciso ter um precedente para caber ação rescisória. Salvo engano, isso o professor Daniel pontuou. E eu posso dizer mais. Por vezes, eu posso ter uma decisão judicial que viola texto de lei e que não tem a respeito desse enunciado legislativo nenhum precedente ainda. Enquanto não tiver um precedente, não vai caber ação rescisória. Então, quer dizer, a autonomia normativa dos enunciados legislativos não existe mais. Não me parece que isso seja uma interpretação possível. Com isso, eu não estou dizendo que violação de precedente não possa render também rescisória. Pode. Então, eu estou propondo a interpretação aqui do inciso 5, norma como sendo aquele sentido atribuível a enunciados normativos, sejam legislativos, sejam jurisprudenciais. Primeiro ponto. Segundo ponto, decisão judicial em geral e o precedente em particular podem ser utilizados como conceito de norma jurídica? Sim, vou concordar com os dois professores e vou responder que sim. Primeiro, como o André apontou bem, né, Kelsen já definia a decisão judicial como norma jurídica, ainda que num caso concreto, individual, a gente estivesse falando de norma jurídica individual e concreta. Então, decisão judicial é norma jurídica. Contrato é norma jurídica. Como é que uma decisão judicial não vai ser norma jurídica? Evidente que é norma jurídica. E aí tem uma questão interessante aqui, situando sempre nessa relação precedente-ação rescisória, que a doutrina fica divergindo se o precedente é uma norma geral e abstrata, se é uma norma geral e concreta. Bom, eu acho que isso depende da referência classificatória. Há um texto bem interessante do professor Tariq Moisés Mussalem, do José Borges Teixeira Júnior,
que eles tomam, por exemplo, o caso de IRDR, eles dizem o seguinte, assim, olha, ali no IRDR você tem uma norma caso, que é destinada a resolver o caso piloto, e ali você tem uma norma concreta individual. Você tem uma norma tese, que é destinada aos processos em tramitação até o tempo de julgamento e enunciação de IRDR, que é a norma concreta e geral. E você tem a norma precedente, destinada a servir de fundamento de validade para casos futuros, quando eles dizem que isso é uma norma geral e abstrata. Então, se a gente for chamar IRDR de precedente, aquilo ali é o quê? É norma geral abstrata? Bom, depende, relativamente a quê? Pode ser individual e concreta, concreta e geral, e abstrata e geral. Então, essa discussão, se é norma geral abstrata, não vejo grande relevância na discussão. Precisa ter o ponto de referência em relação a que é que a gente vai dizer se ela é geral e abstrata. Com isso, eu dou por resolvida a questão 2 na minha parte. Questão 3. Quais seriam as normas jurídicas de origem judicial que poderiam ser parâmetro de rescindibilidade? Se for começar de maneira econômica, eu aponto para o parágrafo 5º do 966, que faz menção expressa a súmula e julgamento proferido em caso repetitivo. Então, a não ser que alguém declare inconstitucionalidade desse parágrafo 5º, sem nenhuma dúvida, cabe ação rescisória contra decisão que viola enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Esse é o primeiro ponto. Agora, é claro que se eu dissesse só isso, seria muito pouco. O que me parece interessante aqui, e eu vou mais pontuar o problema para ver se a gente discute sobre isso adiante, é o seguinte. Primeiro, o que é que a gente está chamando ali de precedente? Porque a doutrina pode dizer, cabe ação rescisória diante de violação de precedente. Mas aí o que a gente está entendendo por precedente? Precedente aí é o quê? Se a gente for olhar a doutrina, a gente não vai conseguir consenso nenhum. A gente tem alguns pontos de convergência, importantes até, mas um conceito fechado de precedente com o qual todo mundo concorde, dificilmente a gente vai encontrar. Se a gente olhar o direito positivo como objeto da metalinguagem que a dogmática produz, também a gente não vai encontrar um conceito claro de precedente no texto legal. Aliás, a bem da verdade, o texto legal ora fala de precedente de um jeito, ora fala de precedente de outro jeito. Então, só para a gente situar, vejam, a gente vai dizer que precedente é o quê? Primeiro ponto, que critério eu uso para definir o que é precedente? Critérios formais só? Critérios materiais só? Ou eu cumulo os dois? Então, por exemplo, outra coisa, para dizer que uma decisão é precedente, ela precisa ser proferida por um específico tribunal? Então, vamos lá. Para ser precedente, tem que ser decisão de tribunal superior. Tá bom. Mas é qualquer decisão de tribunal superior? Precisa ser uma decisão por maioria, por unanimidade, ou não precisa? Essa decisão, se for por maioria, basta que ela seja por maioria ou é necessário que ela realize aquilo que, por exemplo, o professor Hermes Anés chama de interpretação operativa, que é acrescentar algo à ordem jurídica? Ou seja, não basta que seja uma decisão por maioria, tem que acrescentar algo à ordem jurídica. Se é uma decisão por maioria ou por unanimidade que aplica um texto de lei, que você vê que a decisão corresponde tautologicamente ao que prescreve a lei, você não teria aí interpretação operativa. Na interpretação dele não haveria aí ratio decidente, então não teria precedente. Então, quer dizer, mas não é todo mundo que defende isso. A gente, para ser o artigo 927, aí pulando já isso, o artigo 927, eu posso olhar para ele e dizer que o que tem ali é tudo precedente? E aí eu gostei muito da observação do professor Daniel, no sentido de que, olha, ali está escrito observarão. Eu só consigo interpretar observarão como obedecerão. Eu posso até dizer, semanticamente, observar é levar em consideração, não necessariamente obedecer. Mas não faz muito sentido normativamente interpretar assim, por uma razão simples. Se eu não interpretar, e eu vou dizer, se todo mundo interpreta esse artigo, o termo observarão como obedecerão, porque se essa não fosse a interpretação de todo mundo, nem teria discussão sobre inconstitucionalidade. Porque se observar for só levar em consideração, ninguém vai alegar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, a discussão sobre a inconstitucionalidade dele é porque todo mundo interpreta observarão como cumprirão, obedecerão. Eu não estou nem dizendo que eu acho que esse é o sentido correto, eu estou dando essa interpretação de braçada. E acho que ela é a única que explica, e sim, que faz sentido justificar a discussão sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do dispositivo. Então, eu vou interpretar o 927 como juízes e tribunais obedecerão esses provimentos aí. Com isso, eu indago. Eu posso chamar todas aquelas decisões referidas ali, ou todos aqueles provimentos, porque eu não sei nem se é de decisão que está falando,
O professor Daniel também mencionou, o inciso 5 inclui o quê? Inclui orientação administrativa? Sei. Se eu tiver uma interpretação ambiciosa, eu posso incluir. Fechamento para isso não tem. Então, a questão é, tudo aquilo que está ali é precedente? Isso é um ponto. Eu preciso usar a palavra precedente para explicar aquilo lá? Se eu disser que precedente, vamos lá, por exemplo, interpretação do professor Marinoni, muito calcada na ideia de precedente do common law. Precedente é decisão de tribunal superior, ele prefere falar Corte Suprema, é decisão de tribunal superior assentada em fundamentos determinantes. Bom, vamos lá. Decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade nem sempre estará calcada em fundamentos determinantes. Aliás, raramente estará. Se não tiver, não é obrigatória? Bom, pelo menos pelo dispositivo, a dogmática constitucional vai dizer, é obrigatória sim. O dispositivo tem eficácia erga omnes. Aí a pergunta para o nosso tema é, se eu violo a conclusão de uma decisão proferida pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, não vai caber ação rescisória caso essa decisão não esteja assentada em fundamentos determinantes? A Constituição em nenhum momento condiciona a obrigatoriedade das decisões em controle concentrado à existência de fundamentos determinantes. Esse é um ponto. Súmula vinculante. A doutrina costuma dizer, olha, quando se fala que cabe ação rescisória com base em súmula, é que, na verdade, o que foi violado não é a súmula. São os precedentes à base da súmula. Isso me parece uma meia-verdade. A verdade é que eu só compreendo uma súmula lendo os casos dos quais ela é resultado. Fato. Mas não é verdade que esses casos que geraram a súmula são precedentes naquele sentido estrito que eu acabei de dizer. Quem fizer uma pesquisa no site do STJ vai encontrar inúmeras súmulas que derivam de vários casos que não tem fundamento determinante nenhum. Mas é uma súmula. Porque obedece a um critério de racionalidade diferente do precedente. E tem súmula vinculante, assim. E não é só uma. Outra, IRDR. Eu vou chamar o IRDR de precedente? Então, o próprio professor Marinoni, por exemplo, diz, não, IRDR não é precedente. Aliás, o professor Marinoni diz que nada do que está ali é precedente. E se eu tomar o conceito estrito que ele usa, é verdade. Nada do que está ali é precedente. Mas a minha pergunta é, aqueles provimentos todos, para encurtar meu tempo e fechar mesmo, aqueles provimentos todos do 927, se eles não estiverem baseados, vou chamar aqui em decisão, no mínimo por maioria, e calcada em fundamentos determinantes, se eles forem formalmente um daqueles lá, mas não assentarem em fundamentos determinantes acolhidos por maioria, eles deixam de ser obrigatórios? E, eventualmente, a violação deles deixa de franquear o manejo de ação rescisória? Eu responderia, não. Continua sendo obrigatório, e se for para interpretar o 927 no sentido de que tudo que está ali é obrigatório, e eu estou dando de lado a discussão da inconstitucionalidade, não estou discutindo isso. Estou aceitando para argumentar. Se eu entender que tudo que está ali é obrigatória a decisão em controle concentrado pelo dispositivo, como sempre foi. Se tiver fundamento determinante, tanto melhor para outros fins, não necessariamente para aquela questão constitucional que foi decidida ali. Ou seja, um juiz, num caso concreto, pode até chegar à mesma conclusão que o Supremo por outro fundamento, mas ele está vinculado à conclusão. Um juiz aqui embaixo, quando a gente tem o IRDR para definir, vamos lá, vamos definir por IRDR se cobrança de ponto adicional em TV por assinatura é abusivo ou não é abusivo. Ninguém quer saber por que se decidiu se é abusivo ou não é abusivo. Eu quero saber se é abusivo ou não é abusivo. Com isso, eu não estou dizendo que a fundamentação não seja importante, com isso eu não estou dizendo que na hora de elaborar o IRDR valha qualquer coisa, não é isso não. Se toda decisão tiver fundamento determinante por maioria ou até por unanimidade, tanto melhor. Mas e quando não é? Aí vem a questão. A tese fixada no IRDR, ela é obrigatória pelo 927? Para ela ser obrigatória depende de fundamento determinante? Não me parece que dependa. Não me parece que dependa. Então, conclusão para a minha conclusão para a terceira pergunta. Travou que não estou conseguindo ver a pergunta. Tá. Quais seriam as normas jurídicas de origem judicial que poderiam ser parâmetros de rescindibilidade? Eu vou chamar aqui todo e qualquer provimento vinculante. Seja esse provimento vinculante por critério apenas material, ou seja,
decisão de tribunal superior proferido pelo menos por maioria que assenta em fundamentos determinantes, ou qualquer provimento do 927. Aí só por critério formal, assentando ele ou não em fundamento determinante por maioria. Então, acho que eu estou dando tempo ainda, e se não tiver, já paro, e se tiver, fica sobra também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Professor Diego, muito obrigada pelas suas considerações, pelas suas palavras. E não sei se temos perguntas. Temos perguntas ali pelo chat. Não, se alguém quiser fazer alguma consideração, a palavra está aberta. É só provocar. Acho que o Roberto deve estar na outra sala ali atento. Certamente ele faria alguma pergunta aqui. Enfim, também, se o Daniel e o André quiserem fazer alguma consideração também, depois da intervenção dos outros, né? Fique à vontade. Como eu disse, eu acho que eu já esperava que fosse alguma coisa excelente vinda de Diego, né? Mas bem no espírito encontra a BD-Pro. Mas teve algumas coisas que talvez eu tenha interpretado diferente a pergunta ou gerado uma questão diferente. Mas do que Diego falou, a primeira coisa, teve a hora que ele falou uma coisa que eu não sei se eu entendi bem, ele disse assim, se houvesse uma decisão e a gente não tivesse um precedente, por causa disso não iria caber a rescisória, né? Mas... Posso falar, André? Uhum. O que eu quis dizer foi o seguinte, vamos imaginar algum provimento daquele 927, vamos lá, uma decisão IRDR, certo? Vamos supor que o IRDR foi decidido, formou-se lá uma tese, só que quando você vai olhar a fundamentação da decisão, você lê voto por voto, você não identifica um fundamento determinante ali. Você não identifica um fundamento que foi acolhido por maioria, e vou até ser até mais exigente ainda, embora nem precisasse. Você tem um fundamento determinante acolhido pela maioria que acrescenta algo ao ordenamento. Vamos supor que você tem tudo isso. Nesse caso é uma coisa. Agora vamos supor que você não tem nada disso. Você só tem uma conclusão que foi por maioria, mas cada um desses integrantes da maioria chegou a essa mesma conclusão por fundamentos diferentes. Quer dizer, dependendo do sentido que se atribui ao termo precedente, a gente não tem aí ele a rigor, porque você não tem uma decisão que assenta em fundamento determinante por maioria, né? Então, assim, precedente neste sentido não haveria. Mas você teria um provimento do 927, que pelo menos formalmente, ele obriga. E nesse sentido, aí eu proponho, cabe rescisória caso uma decisão viole essa tese. Mesmo que essa tese seja proveniente de um incidente de resolução de demandas repetitivas que não foi decidido por maioria sentada em fundamento determinante. Não sei se eu me fiz mais claro agora. Não, isso foi, agora eu entendi bem. É porque isso entra no ponto que eu coloquei de que acho que se complica muito o que é a ação rescisória. A ação rescisória, ela protege a coisa julgada formal, né? Então, para mim, acho que a discussão acaba não sendo essa. É porque tem esse negócio, né, em processo de quando começou a se discutir, se importar essa discussão sobre precedentes e os chamados, aspas, que se usa precedentes à brasileira, aí virou essa confusão, tá todo mundo entorpecido com isso e ninguém vai resolver esse problema. Acho que vai demorar uma geração inteira para que se entre num consenso sobre isso. Mas no caso da ação rescisória, não importa o que está sendo colocado depois para ser rescindido, o juízo rescindente ele se abre se você tiver uma das hipóteses que a política legislativa estabeleceu como sendo uma hipótese factível de rescisão e a coisa julgada formal, ou seja, o mínimo de proteção que se dá a uma decisão porque não cabe mais recurso. Pronto. Eu estou de acordo contigo. Estou de acordo. Ou seja, e, em certo sentido, isso é amedrontador para certa vertente processualística, porque se acha que a rescisória ela vai gerar insegurança jurídica. E não é esse o caso, porque a própria definição de rescisória já começa por vedar o acesso a ela a partir de uma definição de política legislativa. O problema é que uma das coisas que o direito menos gosta, e o processo mais ainda, é o ramo mais avesso a isso, é a discussão política. Né? Ou seja, é o legislativo que é a autoridade legítima para isso que vai definir quais são os pontos, ou seja, qual é aquele limite máximo em que a gente vai poder usar um remédio tão grave quanto a rescisória para poder romper a coisa julgada formal e reavivar a lide. Né? Eu acho que é essa a questão. Né? O debate sobre
precedentalismo, por assim dizer, ele não vai entrar em jogo, porque a rescisória ela vai proteger direito qualquer que ele seja, né? Então, em certo sentido, isso é radical, né? Ela vai atacar qualquer um. E aí, entra um outro ponto também do que eu pensei, é que na pergunta que foi proposta, eu não entendi só os precedentes, as decisões, princípios, o que quer que seja, como fundamento da rescisória, né? Ou seja, passíveis de serem violados. Ou seja, eu chego na minha petição de rescisória e digo, decididor, isso aqui foi violado, o precedente foi violado. Não. O que eu entendi também foi que esse precedente viola outra norma. Então, eu posso atacar o precedente através de rescisória, porque o precedente decide mal o direito, né? Então, quando eu digo que retomando a pergunta, cadê? Eu estou com o documento aberto aqui para não me perder. Quais seriam as normas jurídicas de origem judicial que poderiam ser parâmetro de rescindibilidade? Quando eu falo em parâmetro de rescindibilidade, eu estou perguntando, que foi outra interpretação que eu fiz, se essas múltiplas normas jurídicas, né, como o gênero, o precedente, essa palavra inexata entre eles, ele pode ser atacado porque ele ofendeu a hipótese do 9665. Ou seja, ele violou norma jurídica. E aí, através de rescisória, eu vou atacar aquilo que está nele. E aí, talvez a gente tenha que fazer uma discussão sobre ratio decidendi, ou seja, em pontos, isso vai ser a discussão sobre a revelação do que é a norma de direito, né, o que é a regra jurídica propriamente dita. Né? Mas, enfim, foram reflexões que eu tive aqui. Acho interessante. Deixa eu só colocar aqui... Diego quer falar. Contigo, Carvalho. Acho muito interessante isso, André, porque eu concordo plenamente. Você sabe, né? Eu estou bem longe de ser um desses admiradíssimos com precedentes. Acho, inclusive, um grandioso, um fascínio, assim, com uma embalagem vendida insistentemente como algo fantástico, mas quando você abre é um bombom sem nem recheio. Eu concordo plenamente contigo. Agora, a gente sabe, né, que, inclusive por falta de apreço pela discussão política, eu falava disso ontem numa intervenção que eu fiz num grupo, inclusive, justamente pela falta de apreço eu chamo isso de dimensão institucional, né, do direito, objeto, fruto das decisões políticas, justamente por falta desse apreço, também por isso, não só, se a gente disser por aí hoje isso que você acabou de dizer, mas imagina uma ação rescisória contra um precedente, até porque graça por aí hoje em dia uma certa interpretação de que parece que antes do precedente não existe direito. Então, o direito é o precedente, portanto, o precedente não pode violar o direito, porque se ele é o direito não viola o direito. Como se enunciados normativos não tivessem normatividade nenhuma, fosse um vazio significativo completo antes de um precedente. E é curioso, eu não falei antes, e eu fecho isso para devolver a palavra para o Carvalho, parece que precedentes nunca violam o direito. Eu falava isso hoje à tarde, André. Tem uma certa doutrina dizendo não, a gente precisa de precedentes para a tutela dos direitos fundamentais. Sim, mas por acaso um precedente não pode violar um direito fundamental? Deixa eu só atropelar Carvalho para dizer uma coisa. Por que uma das hipóteses rescisórias é o decididor atuar com prevaricação, concussão, etc. Por que na construção do precedente isso não pode ter acontecido? Exato. E ele desafiar a rescisória? Não tem razão. Um outro ponto também que eu esqueci de mencionar é que, e aí você disse assim em determinado momento, existem outras razões para essa indeterminação linguística, né? É aquele eterno debate sobre o que a gente vai falar de que meu querido orientador, professor Torquato Castro, falava que é querer fazer passar querer fazer passar um querer por um saber, né? Exato. Você faz passar um querer por um saber. Ou seja, preencher limites semânticos que envolvem regras e controles semânticos da linguagem, né, que tem limites, né, pelo próprio exercício arbitrário do poder. Numa visão ponteana, Ponte vai ter altos xingamentos para isso, frases inteiras de xingamento, despotismo do legislador, despotismo exegético, jurislativo, expressões bem escambólicas, assim. Mas é esse tipo de coisa, isso não é direito, isso é exercício de poder, isso está fora do direito. E é isso que acontece. Eu tô de pleno acordo com vocês aí. O que me chama a atenção, assim, na verdade, o 966, inciso 5, e eu gostei muito do que o Daniel falou,
porque me parece que ele é um dispositivo meio que criado por uma tese de quem estava envolvido com o processo legislativo e queria, de alguma maneira, acachapar sua tese lá. Agora também dispositivos ou sentenças ou julgados que violarem os precedentes ou decisões vinculantes, seja o nome que você queira dar, também podem ser paradigma para rescisória. O problema é que o dispositivo como posto, ele realiza uma abertura para o sistema de uma insegurança gigantesca, na minha opinião. Porque se você for extrapolar aqueles que defendem enfim, o sistema de precedentes no Brasil, que o CPC criou um sistema de precedentes, que acho que nenhum CPC no mundo cria sistema de precedentes, né? Mas se você extrapolar essa questão, o treat like cases alike, ou seja, o julgamento de casos semelhantes de forma equivalente, vai levar a algumas situações esquisitas. Por exemplo, eu sou juiz de uma vara de família em Curitiba. Eu julgo ali uma decisão de mérito, de partilha, de alguma maneira. Entendo que um bem é comunicável, enfim, eu comunico um bem entre o casal. Em um caso semelhante, eu vou e descomunico. E vamos supor, transito julgado esse outro aqui. O cara pode utilizar a minha sentença como... A minha pergunta é essa. A parte pode utilizar a minha sentença do caso que eu julguei e falei que não haveria comunicação. O outro, a parte do que eu falei que não tinha comunicação, transitou julgado, depois ele pode fazer rescisória falando que decisão parâmetro é aquela, ou a minha sentença não é norma jurídica? Esse é o ponto. E aí pode acabar virando caos, principalmente com tanta decisão para um lado para o outro que a gente tem hoje em dia. Onde pode levar isso? Então, tem doutrinadores muito radicais nessa seara de precedentes. Então, tudo caberia ali. Esse, a meu ver, é o risco para a segurança jurídica. Eu concordo, e por isso que eu tentei sempre remeter ao texto legal. A velha história de que se você... O Antônio estava falando, eu falei, bom, de repente o cara me saca uma rescisória por violação ao artigo 5º, dizendo que teve um venire contra factum próprio por ele julgar duas situações diferentes em dois processos. Sei lá, eu acho que o cara não vai conseguir emplacar. Mas ele não vai poder simplesmente virar assim, olha, ele decidiu A, agora decidiu B, eu quero rescindir. Eu não vejo como. Ou ele me arruma lá um fundamento legal, uma violação a dispositivo de lei para embasar o que ele está falando, ou, se não, vira bagunça, né? Senão, sei lá onde vai parar isso. É que a gente pode extrapolar, Daniel. Eu posso falar o seguinte, a minha decisão do primeiro caso, do caso utilizado como paradigma para rescindibilidade, era contra a lege. Eu julguei contra a lege lá, suponha. E aí depois eu julgo corretamente, de acordo com a lei, e falo, não tem que comunicar. E aí? É violação de norma jurídica. Carvalho, eu acho que esse exemplo é interessante, só que a gente pode piorar ele um pouco. Porque isso que você está falando, quando é feito pelo juiz da vara tal de família de Curitiba, isso não é nada. E se isso for feito pelo STJ? Esse é o problema mais. Aí eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou invocar a decisão do STJ para rescindir a decisão do meu caso, que aplicou a lei corretamente, só que contraria a decisão do STJ. Aí eu vou falar assim, olha, viola a decisão do STJ, que ela é um precedente. E vamos supor que ela foi uma decisão da Corte Especial do STJ, proferida por maioria, assentada em fundamento determinante. No final das contas, o que eu tenho? Eu tenho uma decisão judicial proferida. A única diferença em relação a essa decisão e a tua é que ela é colegiada e é do órgão da Corte Especial do STJ. No mais, o malferimento do direito é o mesmo.
Aí, aproveitando a provocação do André, será que antes, ou melhor, será que ao contrário, não poderia ajuizar uma ação rescisória no Supremo alegando violação do princípio da legalidade? Essas especulações, elas são politicamente inconvenientes, né? É mais fácil cogitar que o STJ não vai cometer uma grande ilegalidade, porque isso nunca acontece, né? E que aí, ora, meter ação rescisória para rescindir decisões porque violam a decisão do STJ. Ah, mas a decisão do STJ é contrária à lei, não é? Não, a lei é indeterminada. Aí o STJ interpretou a lei e atribuiu um sentido a ela. A lei é indeterminada? Antes de eu saber qual é o artigo, antes de eu ler o artigo, antes de eu ler a doutrina, não tem trabalho dogmático mais? Ora, é como dizer, professor Daniel, sua manga está suja. O único sentido possível que o professor Daniel vai interpretar essa minha afirmação é que essa parte da roupa dele está suja. Mas manga pode ser uma fruta. Manga pode ser o cachorro dele. Só que não tem nenhuma chance de eu saber que manga é o cachorro dele, não sei nem se ele tem cachorro. Então ele não vai interpretar assim. E também não vai interpretar que eu estou falando que a manga que ele está comendo está suja de areia. Eu não estou vendo ele comer manga. Então, quer dizer, a indeterminação da linguagem, como se a linguagem fosse só o plano semântico, não tem plano pragmático, não tem contexto. Pera lá. Então a gente fica fechando que precedentes são importantes, isso não tem dúvida. Agora, calma lá. Porque, e aí começa a virar as muletas das muletas, né? Quando o Supremo decidiu o HC do Lula, eu não estou fazendo política aqui não, mas quando o Supremo decidiu o HC do Lula, a ministra Rosa Weber foi o voto de desempate, ela definiu a coisa. E o curioso é que ela saiu muito bem elogiada, porque ela disse assim, eu entendo que neste caso, não pode, o meu entendimento pessoal é que não cabe a execução provisória da pena, mas nós estamos jogando um habeas corpus. E nós definimos numa repercussão geral e numa liminar em ADC que cabe. Eu fui vencida. Então, respeitando o princípio da colegialidade, eu vou me curvar ao entendimento do plenário. Não vai, não. Primeiro, porque aquela decisão que ela estava proferindo naquele dia era do plenário também. E segundo, que o ministro Gilmar Mendes tinha mudado a opinião dele. Então, a maioria já não era mais a favor da execução provisória da pena. Era contra. Bastava ela manter o voto dela. E com mais um dado adicional, nadando na braçada dessa história de objetivação do controle difuso, porque tudo tem que vincular, a própria ministra Rosa Weber, menos de 5 meses antes, no caso do amianto, relatou decisão dizendo que toda e qualquer decisão do plenário do Supremo vincula, não importa se vem de controle difuso ou concentrado. O que aconteceu com a colegialidade nesse dia? Aí o pessoal começa a ficar, não, porque precedentes exigem colegialidade. Colegialidade é discurso colegiado, é só isso. Colegialidade não significa que se decidiu ontem, eu tenho que seguir hoje. Aí, quer dizer, a gente já não está fazendo dogmática daqueles institutos que a gente está acostumado, e aí começa a importar institutos sem fazer dogmática deles também, vai no slogan. Aí você começa a ter uma decisão judicial encobrindo normatividade legal. E ai de quem violar um precedente, vai caber até rescisória se precisar. Mas violar a lei, né? A lei antes do precedente é basicamente... Não, sei lá. Que assim, Diego, veja, quando eu falei sobre a tese, né, parece que isso daqui é um dispositivo de tese. Alguém fez a tese, porque o André tocou nesse assunto também. Parece que ainda o pessoal tá dizendo que existe, enfim, óbvio que isso já tornou um lugar comum de que a gente não deve confundir texto com norma, e que a norma é o produto da interpretação. Cara, desde o giro ontológico-linguístico, todo mundo já sabe. Isso daí chegava o pessoal lá os alunos lá do André, introdução ao estudo de direito, já estão sabendo isso daí. A gente não precisa criar as pantomimes que a gente gosta de fazer a partir disso. Então, veja, o que eu trabalho é o seguinte, no CPC, tá aqui o Daniel, pô. O Daniel é um baita advogado. Além de um professor gigantesco, é um baita advogado. Cara, tem uma vivência prática incrível. A questão é a seguinte, quando a gente fazia rescisório no código antigo, né, que falava lá de violação a literal, expressão literal de lei, ou coisa que o valha,
Vai lá o advogado, vai preparar a sua rescisória. Ele não se baseava em precedentes ou decisões anteriores ou julgados que acolhiam o entendimento que ele estava dizendo que era violação da norma e não do texto, porque a gente já evoluiu, porque a doutrina já estava falando isso. Gente, se você pegar o comentário de Barbosa Moreira, o Barbosa Moreira já falava disso. Então, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que agora a gente extrapola para dentro do texto uma teoria que vai criar muito mais problema do que solução. Ou então não existe julgado de juiz de primeiro grau ou de segundo grau, ou então nos tribunais superiores, que violam a lei. Esse é o ponto. E entre a violação da lei ou da interpretação da norma que decorre da lei e da norma precedente, que lá julga contrariamente à lei, qual vai prevalecer? Essa questão que a gente precisa responder. Talvez no painel a gente poderia colocar isso. Talvez essa seria a resposta mais interessante. Eu acho que tem um grande problema da ação rescisória, que ela gera esse tipo de debate, é justamente porque, se a gente lembrar, Tobias dizia que o direito é a serpente que mordendo a própria cauda virou dragão, né? Tobias dizia isso. Então, a ação rescisória é justamente o rompimento do ovo dessa serpente. Ela faz com que todas essas pantominas de segurança jurídica, de coisa julgada, que são coisas artificiosas, elas se dissolvam. Porque se entende politicamente que é preciso que elas se dissolvam por uma razão, né? O problema é que esse processo de discussão dessas coisas ele é imaturo. Não à toa que Pontes dizia que a ação rescisória era o objeto, talvez a coisa mais difícil a ser apreciada. Ele dizia que foi o grande desafio da vida dele, desafiar o que seria a ação rescisória e seus critérios, né? Em certo sentido, quando eu não vejo grande problema, porque eu acho contraditório a gente falar que a diferença entre texto e norma é óbvia e a gente criticar que se coloque no código violação à norma jurídica. Ora, se a gente sabe disso, então não teria problema isso estar no código, né? O problema é quais são as técnicas que, para além do código, são usadas para interpretar e controlar a linguagem, que é um instrumental de comunicação, né, de codificação e recodificação do sistema jurídico, né? Esses instrumentais é que estão defasados ou não funcionam ou são caóticos. Essa comunicação ela é um caos, né? E aí eu sei e entendo que a segurança jurídica é muito importante e o direito é um processo estabilizador por excelência. Mas, e aí por uma outra área que eu estudo, que é a tecnologia, você ter medo dessa instabilidade que o direito gera é muito problemático, porque, em certo sentido, há uma falha constante nesses processos de comunicação das novas relações sociais, porque o direito não é capaz de responder, né? E um instrumento gravoso como a ação rescisória, ela propõe isso, ela propõe essa insegurança, né? Então, sim, de novo, não é uma questão, acho que, do que está na lei, né? O que está escrito lá no texto, na chave. Pontes disse, né? Eu falei mais cedo, que isso que é roteiro, a lei é roteiro. Obviamente ela é roteiro, faz parte do processo interpretativo, né? Friedrich Miller fala, né? É dado de entrada, né? Constrói-se no processo decisório. Mas o que é esse processo decisório? Isso é o problema, né? Porque, no fim, existe um monte de estándar que está sendo alegado por aí para se falar sobre o que é processo decisório, mas as decisões judiciais, como elas são construídas, ela é um mero, de novo, fazer um querer passar por um saber. É um monte de argumentação retórica que não tem estrutura dogmática, não tem estrutura lógica, não tem estrutura de nada. Não tem nada no judiciário brasileiro. É puro voluntarismo. E a rescisória, porque ela rompe a coisa julgada formal, ela joga isso na nossa cara. Esse é o problema. Do ponto de vista de uma teoria crítica, é o que eu poderia colocar, né? Ela força a gente a pensar nisso. Então, quais são os critérios? E alguns já foram colocados aqui para eu falar de violação à norma. Ora, eu tenho que me reportar aos outros conjuntos de ordenamento. Essas são lições básicas de introdução. Eu não posso argumentar ab ovo. Eu tenho que dizer, essa violação se dá porque em outra norma de direito material ou em outra norma de direito processual, porque ambas podem ser violadas, não só direito material, né? Há uma disposição assim, assim, assado, cujo consenso indeterminado, né, que já é uma própria indeterminação, mas diz que é assim, assim, assado, que se interpreta, né? Então, se por acaso eu digo que se comunica bens
porque a norma diz que assim se deve ser. Se eu decido que não se comunica, então essa decisão ela desafia a rescisória, né? Depende do que o próprio ordenamento estabelece. E isso é muito incômodo. Isso é extremamente incômodo, porque ela dissolve essa pretensão de logicidade que o direito tem, mas, ao mesmo tempo, ela chama a gente a criar estruturas lógicas e interdisciplinares para interpretar o direito. Como é que eu estou apresentando a minha decisão? Né? A prática que eu vejo no TJPS, sem citar nomes, né? Aquele velho adágio, para xingar a gente não cita nomes. Mas não são decisões que têm substrato lógico nenhum em teoria da argumentação. Nenhum. É só narrativa retórica. É meramente narrativa retórica. Pacifica, tem a estrutura processual, faz a historinha toda do processo, faz. Mas a decisão em si, do ponto de vista de análise de argumento, de teoria da linguagem, não tem nada. É como a gente dizia na graduação, fofa. É um amontoado fofo, não tem nada ali. É mera referenciação. Por isso que eu brincava desde sempre, que o povo ainda continua no legalismo exegético. É porque isso é assim porque o Código Civil no artigo tal diz que é assado. Isso é interpretação? Não. E com relação a essa questão do fanatismo pelos precedentes, eu fiquei pensando essa tarde, né? Estava preparando aqui. Aí eu pensei o seguinte, porque o STJ está sinalizando no sentido de que, mesmo que o precedente não existisse à época da decisão, se ele vier depois, vai caber rescisória também. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Vamos fazer um paralelo aqui. O STJ ele tinha um entendimento, o juiz seguiu, não era um entendimento vinculante, o juiz seguiu, decisão transitou em julgado. Dali 1 ano e meio, o STJ cria um precedente vinculante em sentido contrário, e aí eu vou lá reclamar na minha rescisória, embora o juiz, no momento da decisão, tenha seguido a jurisprudência do STJ. Aí eu fiquei pensando assim, vamos imaginar o seguinte, vem uma lei, aí o juiz aplica a lei na literalidade, a norma legal, e aí o Congresso Nacional ele se reúne e fala, gente, essa lei que nós fizemos, ela é a lei mais injusta, ela é a lei mais imbecil que nós poderíamos ter feito. Vamos revogar essa desgraça e fazer uma lei exatamente no sentido contrário. Aí eu entro com uma rescisória. Eu falo, olha, o juiz ele aplicou a lei lá, mas agora a lei é outra, porque reconheceu-se num ambiente democrático de discussão legislativa de que a lei era ruim, de que a lei era injusta, de que a lei era nociva. Eu imagino uma rescisória dessa, o juiz vai olhar para mim e falar assim, só pode estar louco, você bebeu aí, você não pode fazer uma coisa dessa. Como assim? Aí tem a questão da temporalidade da norma, e a gente começa a pensar, bom, então hoje vale mais um precedente do que a norma legal. Porque se alguém me viola uma norma legal, tem uma reclamação. Agora, se alguém viola flagrantemente o texto da lei, vai, meu amigo, vai que é tua, continua aí nas vias recursais, que é a única coisa que eu vou te dar. E eu não sei, isso me gera fico meio assim, né? Acho estranho, né? E a tendência é rigorosamente essa. A tendência é rigorosamente essa. É, de fato, concluir que a violação a um precedente é mais grave que a violação à lei. Eu até falo que esse argumento ele é mais ou menos assim. Eu não posso dizer, em abstrato, se esse argumento está certo ou está errado. Mas isso me parece repetir uma velha pantomima. Não tão velha, porque ainda hoje há quem repita isso. Violar um princípio é mais grave que violar uma regra. É a mesma ladainha. Só que aí tem quem diga o contrário. Não, violar uma regra é mais importante que violar um princípio. Aí fala, tá bom, beleza, como slogan é uma maravilha. Agora, me dá uma explicação disso daí. Com assim, o mínimo de consistência dogmática. Para começar. Não sai, o negócio não vem. Então, a tendência é justamente essa. Hoje, né? A tendência é caminhar para aí. Deixa eu só fazer uma consideração aqui, que o André tocou num ponto que é muito importante. Veja, a minha fala não é bem uma crítica a respeito do texto, na verdade, ter colocado norma jurídica.
O problema é o que ela vai gerar, ou seja, como nós vamos extrapolar essa questão. Na minha opinião, o texto, como está posto, tem só um ganho interpretativo, porque hoje me parece que regras particularmente estabelecidas servem de parâmetro para rescisória, que na minha opinião já serviam antes. Tá? Como bem disse o André, antes o texto é uma abertura, meu amigo, depois você tem que passar a interpretar, então o contrato já era a lei do caso concreto. Né? Então ela pode, uma decisão que vem e viola o contrato, posteriormente pode ser base da rescisória, porque ela não é aplicável ao caso. O problema é o que isso, da maneira como posta, e pela construção doutrinária que nós estamos fazendo a respeito de precedentes e de vinculação de juízes a precedentes, e do quanto essa construção vem sendo de uma maneira fanatizada, o que me assusta são os problemas que nós vamos ter. E o Daniel trouxe o problema agora. Daqui a pouco não. Né? A gente já está vivendo no momento em que o precedente está valendo mais do que a lei. Né? Dizem, inclusive, que a lei tem que ser interpretada e o precedente não precisa de interpretação. Né? Pelo amor de Deus. O Roberto está aqui agora, não sei se o Roberto quer falar alguma coisa. Deixa eu só fechar uma observação muito rápida. Isso, de novo, André, aquela questão política é relevantíssima. Parte disso decorre, a gente não tem como dissociar dessa aposta que a gente fez desde o final dos anos 80, início dos anos 90, e ainda segue em boa parte dos setores, numa aposta plena em cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, quando disso não se segue necessariamente um esforço dogmático para fornecer critérios para aplicar isso. Então, como é que se dá a operabilidade desse negócio? Isso não significa que eu esteja dizendo não pode existir cláusula geral, não pode existir conceito jurídico indeterminado. Eu não sei nem se é possível uma legislação que não as tenha. O problema é que elas são lançadas, e aí o primeiro problema disso é que isso joga do legislativo para o judiciário a resolução dos desacordos. Vamos começar por aí. Sobretudo quando a gente não está falando de uma cláusula geral que já vem consolidada com alguma tradição, que ela é, digamos assim, ela é abstraída de um conjunto de institutos anteriores que foram sendo maturados na doutrina, na jurisprudência. E nem toda cláusula geral é isso. Independente da opinião que eu, Diego, tenha sobre isso, basta ver a cooperação. O que é a cooperação? Para dar um exemplo. Então, na medida em que se aposta muito nesse tipo de legislação para resolução de temas-chave, o precedente vai valer mais do que a lei mesmo. Porque a gente está pedindo para que seja assim. Está empurrando para que seja assim. E quando com a outra mão você não tem uma disciplina metodológica, você não tem a abertura do horizonte do trabalho interpretativo, quando você tem uma dogmática tão frouxa quanto cláusulas gerais na lei, não vai ser isso mesmo. E aí a questão política é, quem sabe seja a hora de começar a chamar o legislador à responsabilidade de novo. No que der, para ele facilitar um pouco a nossa vida. Ele não vai facilitar tudo. Não se trata disso. Mas tem algumas coisas que dá para resolver. E essas que tem como resolver, pois que ele resolva. Está lá para isso. Um ponto importante, Diego, para citar nisso, talvez lembrar assim, é que essa dogmática, como tu bem falou, né, que é uma metalinguagem reconstruindo sobre o conhecimento jurídico, ela se submete a uma análise histórica do direito enquanto fenômeno social e cultural. Né? Então, por exemplo, na reconstrução da rescisória lá das antigas, né, povos bárbaros e romanos, querela nullitatis, actio nullitatis e tal, toda essa evolução, esse processo de evolução, nada disso, né, vem construído historicamente. Não existem dados da rescisória sendo construída como uma dimensão racional per si, a priori. É tudo um conjunto de políticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que define o controle da rescisória, esse medo da insegurança, e o que ela promete é somente uma coisa: prazo preclusivo de 2 anos. Ou seja, o meu limite para acabar a bagunça, de eu poder discutir tudo, né, porque é isso que está se criando nessa festa arroz para cima dos precedentes, é isso, é discutir tudo e tudo contra todos, é que em 2 anos acabou a discussão. Há um a priori nisso? Não. Há uma
questão histórica, uma decisão do legislador e da sociedade como uma ficção, porque não é a sociedade que decide efetivamente, de que em 2 anos isso deve ser encerrado. Né? Isso poderia ser em 1 ano, poderia ser em 6 meses, poderia. Né? Esse prazo ele não é um prazo como um dado lógico. Né? Ele é uma submissão dessa metalinguagem a uma experiência histórica de fato. E isso pode mudar com o tempo, né? Era importante pontuar isso também para esse debate sobre vai poder mudar tudo, não vai poder mudar nada. E aí, só para fechar mesmo, eu esqueci de falar antes, talvez a gente continue insistindo muito nesse jogo de normas tão abertas, deliberadamente, que a doutrina tomou gosto, né? A doutrina tomou gosto. Ela se coloca numa posição, digamos, mais prestigiosa, né? Ela começa a lançar seus raios ex professo, né? De lá de cima. E aí, enfim, talvez passe por outros pontos também a necessidade de repensar isso. Mas, enfim, acho que o Bob queria falar, desculpa. Não, é porque a outra mesa encerrou, eu já fiz a finalização, mas essa aqui está muito boa, né? Eu estou vendo que os debates estão profícuos demais e eu concordo com muita coisa do que eu pude ouvir, porque eu tive que ficar entre um e outro, me desculpem. Mas me parece que eles abriram o leque, né? Violação à norma jurídica. Como é que o negócio jurídico não é norma jurídica? Se a decisão é, por que o negócio jurídico não é? E aí fica aquela questão, mas aí tem que ter, vai ter necessidade de rever fato. Veja, o óbice ao cabimento de recurso especial por interpretação negocial não é um problema de revisão de fato em si. É um problema de locus normativo. O recurso especial só cabe por violação à lei. Lei no sentido ali do artigo 59 e lei federal. Aqui não, aqui é mais amplo. Então, interpretação contratual, interpretação negocial amplamente, é uma interpretação textual como outra qualquer. O leque está aberto, sim. Se essa foi a real intenção, eu não sei. Mas que está aberto, está. Carvalho, você quer falar alguma coisa? Eu quero saber se alguém quer falar mais alguma coisa, quer fazer alguma consideração. Enfim, ficou animado aqui o negócio depois. Eu só queria falar no sentido de agradecer a todo mundo, principalmente ao professor Daniel Neves, que se dispôs a participar, né, desta nossa última mesa, numa sexta-feira à noite, ele que tem tantas atribulações, e atribulações, inclusive, nesse sentido de lives, de eventos online, ele que é, sem dúvida alguma, dos mais requisitados professores de processo do Brasil, inegavelmente. Então, fica o nosso agradecimento aqui, professor, a sua disponibilidade, e, obviamente, agradecer aos nossos associados, os que puderam aqui falar, acima de tudo, a professora Carolina Berri, pelo comando da mesa, o professor André Lucas Fernandes, que é o nosso teórico do direito, atuando também no direito processual muito bem, né? E eu recomendo a todos que leiam o livro dele, é muito interessante, né? Porque ele se coloca como um pontiano, mas, na verdade, ele é um estudioso da obra de Pontes externamente, né? Ele é um historiador das ideias que tem Pontes Miranda como objeto de estudo e não propriamente como um marco teórico. Isso é que é o mais interessante. O professor Diego Crevelin dispensa aí apresentações, ele sempre traz algo diferente, a gente sempre fica esperando qual é o coelho que ele vai tirar da cartola, porque, inclusive, ele não revela, não adianta perguntar, porque ele não revela, ele sempre tem que trazer algo novo, por isso que é tão difícil debater com ele. Agradecer aos demais, por exemplo, o professor Alessandro Carvalho, o professor Alexandre de Paula, o professor Marcelo Piccioli, que, é preciso dizer, ele é desses da nova geração, um dos destaques, sem sombra de dúvidas, e é muito ousado. E, curiosamente, sobre a ação rescisória, que é um tema que ele se debruçou, e se debruçou muito novo, muito jovem e com muita proficiência. Rescisória é um assunto que eu, particularmente, estudei um pouco, e ele me mandou o trabalho dele de fim de curso para eu ler, e eu fiquei muito surpreso, né? O nível que ele alcançou com tão pouca idade. Então, Marcelo, fica aí o abraço. A professora Ive está presente aqui, a diretora de comunicação social, enfim.
William, Marco de Espírito, os demais que estão participando, Tiago. Eu não vou fazer um segundo encerramento, mas eu só estou dizendo aqui o seguinte: queria agradecer a todo mundo por terem ajudado, terem possibilitado a realização deste evento, um ano tão difícil para todos, e eu creio que o resultado foi muito, muito bom. E se estamos fazendo este evento, é muito por conta de vocês. Claro que tiveram as pessoas que ajudaram diretamente, não só ajudaram, como realmente fizeram. É o caso do meu vice-presidente Antônio Carvalho, que se não fosse ele, nós não teríamos feito o evento. E não teríamos feito depois de tudo estar programado, tudo está divulgado. Essa parte eletrônica aí, ele deu nó em pingo d'água, né? Eu não cheguei a entrar em desespero porque eu sei da competência e da habilidade dele. Então, eu sabia que de última hora ele iria resolver tudo. A professora Ive também, nosso diretor de comunicação social, que lida diretamente com o pessoal do marketing, que também não é uma coisa tão simples, né? Tem muito aperreio. A professora Paloma, que ingressou na diretoria há pouco, mas também deu sua contribuição a este evento. E dizer o seguinte: nós vamos fazer em outubro a 4ª edição do Seminário Pernambucano de Direito Processual, que é voltado para os membros locais, mas, enfim, sempre há uma ou outra participação de membros nacionais, e eu estou estimulando a todos, e, inclusive, eu vou aqui falar com o meu vice-presidente para ele fazer o paranaense, né, nesses moldes eletrônicos também. Vamos aproveitar aí, vamos colocar o pessoal para falar. Tem muita gente que quer falar acima de tudo. Então, muito obrigado, Carvalho, a palavra é sua. Eu queria que você encerrasse. O meu presidente, Roberto Campos Gouveia Filho, agradeço as palavras que foram endereçadas a mim e a nossa comissão de organização do evento, né? Que, dentre todos os seus membros, eu destaco a minha amiga Ive Malafaia, foi uma guerreira incansável para a execução dos trabalhos e a realização desse evento, que se encerra agora com grande sucesso. Aos meus amigos aqui da mesa, a professora Carolina Berri, o professor Daniel Neves, como disse o nosso presidente, sem dúvida nenhuma, hoje um dos professoristas mais ressonantes que nós temos, é uma honra tê-lo aqui. Meu amigo André Fernandes, pelas considerações sempre fora da casinha, fora do eixo, que a gente está acostumado a ouvir, trazendo sempre uma ampliação de horizonte, e o Diego Crevelin, que eu tenho a honra de ser amigo pessoal e dividir com ele o nosso dia a dia, os debates, as angústias, o sofrimento, e é uma alegria imensa. Todos os colegas que estão aqui até agora conosco, agradeço imensamente, desejo a todos um final de semana abençoado, o pessoal que está com a gente até agora no YouTube, muito obrigado pelo prestígio, pelo seu tempo, numa sexta-feira à noite, e agora sextou, porque o nosso Encontro Nacional da BDPRO 2020 está encerrado. Muito obrigado, pessoal.